Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. Bom, galera, é o seguinte, hoje a nossa aula ela está muito interessante e eu já começo falando de uma curiosidade. Você sabia que quando o Brasil ele começou a ser colonizado, você acredita que no Brasil não vieram somente portugueses, mas também vieram franceses, holandeses e também ingleses. Então, por nós falarmos o português e por nós passarmos muito tempo sob os comandos de Portugal, nós já sabemos que Portugal levou a melhor e conseguiu expulsar esse povo daqui e colonizou o Brasil, certo? Bom, é isso mesmo, galera. Quando o Brasil ele foi descoberto em 1500, Portugal, como foi falado nas últimas aulas, não demonstrou interesse pelas essas terras, porque o interesse português era o quê? Era encontrar riqueza, algo metal precioso. E quando eles chegaram, não avistaram isso logo de cara, diferentemente da Espanha, que já chegou e encontrou ouro e prata, os indígenas brincando com o metal. Diferentemente do Brasil. Então vai demorar muito tempo para que a coroa portuguesa encontre esse metal aqui. E por esse motivo, os portugueses chegam, rezam 2 missas e depois vão para as Índias. Porque nas Índias eles já mantinham comércio, lá havia o comércio de especiarias, também havia a questão da escravidão. Então eles vão abandonar essas terras. Porém, o que vai acontecer? Quando essas terras elas ficam abandonadas, e aí a gente vai ter que voltar lá para o Tratado de Tordesilhas de 1494. Você lembra que esse tratado ele divide o mundo entre portugueses e espanhóis, onde tudo que está a oeste da linha de Tordesilhas pertence aos espanhóis e tudo que está a leste pertence aos portugueses. Só quem não vai respeitar essa história é os outros países. E até eles vão ironizar, eles vão perguntar onde que está escrito no testamento que o mundo pertence aos espanhóis e portugueses. Não existe. Então eles não vão respeitar o Tratado de Tordesilhas e vão começar a sua expansão marítima ao Novo Mundo. Bom, esses países como França, Holanda e também a Inglaterra vão começar a chegar nessas terras. Mas quem vai apresentar muita ameaça vai ser os franceses. Então, os franceses eles vão se lançar ao mar, não vão chegar aqui na América do Sul de cara, aqui no Brasil. Eles vão começar a povoar ali, a colonizar a América do Norte, o Canadá mais precisamente. Só que aí eles vão começar a vir para o Brasil. Quando os portugueses eles percebem que os franceses, espanhóis, que franceses e ingleses estão vindo para essas terras, ou eles colonizam ou eles vão perder essas terras. Então é por isso que em 1530 começam as primeiras expedições de reconhecimento dessas novas terras, para procurar algo que aqui desse lucro aos portugueses. E lembra que eles vão achar o pau-brasil, que a princípio vai ser o principal produto econômico, onde eles vão usar a mão de obra indígena, que vai ser a partir do escambo, que é aquele comércio de troca, sem o uso de moeda, sem o uso de dinheiro, certo? E aí eles vão começar a explorar. E só em 1534 que nós vamos ter aí o estabelecimento das capitanias hereditárias, que vão ser aquelas 15 faixas de terra, onde o rei de Portugal ele vai doar ao nobre português. Mas lembra, ele apenas vai doar. Então esse nobre ele é obrigado a receber essas terras, certo? E ele vai ter que desenvolver, ele vai ter que proteger e ele vai ter que gerar lucro com o próprio dinheiro dele. Então a coroa não vai dar 1 centavo. Então isso daí é um dos motivos que levou ao fracasso dessas capitanias hereditárias. Mas dito isto, vamos voltar para os invasores. Então a França vai chegar querendo também colonizar o Brasil.
Então, eles precisavam de uma localização onde tivesse o menor número de portugueses possível. Então, eles vão chegar no que nós chamamos no Rio de Janeiro. Então, lá no Rio de Janeiro, eles vão fundar o que nós chamamos de França Antártica, certo? E aí eles vão colonizar, vão ser expulsos, só que eles não vão embora do Brasil, eles vão subir. Eles vão agora para o Nordeste, então eles vão chegar até o Maranhão e aí lá eles vão criar o que nós chamamos de França Equinocial, certo? Bom, já falei demais para uma introdução, vamos para a aula, então vamos lá, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar sobre as invasões estrangeiras, o desejo de participar das riquezas das Américas, a invasão francesa, e aí nós vamos ter a França Antártica e a França Equinocial. E também vamos contar com a invasão inglesa. Bom, como eu falei para vocês, esses países, eles também queriam participar dessas descobertas, eles também queriam riqueza. Então, eles não vão respeitar esse tratado aqui feito entre a Igreja Católica, entre Portugal e Espanha, certo? Então, eles vão desrespeitar esse tratado. Então, esse tratado ele vai ser responsável, está aqui essa palavra marginalização, que quer dizer o quê? Exclusão da Inglaterra, França e Holanda em relação à partilha das terras descobertas no Novo Mundo. Em segundo, vem a União Ibérica, de 580 a 1640 e seu monopólio. Bom, galera, a União Ibérica, o que foi essa União Ibérica? Foi quando Portugal e Espanha estavam sob o mesmo comando de um rei, que era o Felipe II. E aí o que acontece? Quando a União Ibérica acontece, Portugal e França Portugal e Espanha vão se unir, certo? E Portugal vai herdar todos os inimigos espanhóis, certo? E aí é que começa essa tentativa de invasão aqui no Brasil. Ingleses e franceses travaram a Guerra dos 100 Anos, que consumiu uma enorme quantidade de dinheiro e homens por mais de um século. Ao final do conflito, a França, que suportou praticamente toda a guerra dentro do seu território, teve urgência na recomposição de sua agricultura e de suas finanças. Bom, galera, essa guerra aqui tem o nome de 100 anos, mas ela dura aí 116 anos. Então, você vai ter mais de um século de guerra. Então, a França, tanto a França quanto a Inglaterra, elas precisavam de novas fontes de riqueza. Elas estavam quebradas por causa dessa guerra. Então, nada melhor do que nós encontrarmos novas terras para exploração. Na Inglaterra, a disputa pelo trono levou à Guerra das Duas Rosas. A paz só foi alcançada em 1485, com a coroação de um membro da família Tudor, o Henrique VII. A partir daí, franceses, ingleses e holandeses partiram para as conquistas de terra pertencente aos reinos ibéricos. Então, a Guerra das Duas Rosas foi uma guerra pela disputa do trono entre duas famílias que queriam o direito do trono, que queriam herdar essa coroa. E aí, no final dessa guerra, surge aí a dinastia Tudor com Henrique VII. Então, a Inglaterra também ela precisava de terras, ela precisava de riquezas, certo? Porque uma guerra requer o quê? Requer despesas econômicas, requer a perda de homens, certo? E também de suprimentos. A grande dificuldade em se encontrar caminhos marítimos distantes dos controlados pelos portugueses e espanhóis levou os reis da França e da Inglaterra a se associarem a piratas que atacavam embarcações ibéricas na rota do Atlântico.
Pessoal, presta bem atenção. Durante essa colonização portuguesa e durante a invasão francesa e também inglesa, vai acontecer muitos ataques de corsários, também conhecidos como piratas. Então a gente sabe que o pirata ele está no mar e aí ele acaba invadindo uma outra embarcação e saqueando toda aquela embarcação. Só que um corsário, ele não é um pirata. Por quê? Porque o corsário, ele tem uma carta de corso, ou seja, é a própria coroa que está mandando ele saquear um navio inimigo. Então, como as terras estavam distantes, tanto para a França quanto para a Inglaterra, essas coroas, elas vão contratar esses corsários, certo? São piratas, que vão ter aí uma carta de corso, ou seja, uma carta que está dando legitimidade a esse saque. Então, o que vai acontecer? Esses corsários, eles vão se aventurar no mar e eles vão começar a cometer saques. Toda a riqueza que Portugal está extraindo do Brasil acaba que fica na mão desses corsários que são enviado tanto para a França quanto para a Inglaterra. Isso vai prejudicar muito a economia dos portugueses, que vão perder muito açúcar, vão perder também o pau-brasil, então eles vão se sentir prejudicados. Só que depois esses corsários, eles começam a chegar aos montes no Brasil. E aqui quando eles chegam no Brasil, no litoral, eles vão acabar tendo contato com os indígenas. E com esse contato, eles vão ganhar a simpatia desses indígenas, certo? E acaba que os indígenas fazem um acordo, fazem uma aliança com esses franceses, onde os franceses, eles vão prometer que se eles colonizarem essas terras e se os indígenas os ajudarem, eles não vão escravizá-los, certo? E acaba que os indígenas fazem uma aliança e começam a se juntar com os franceses para expulsar e tomar essas terras aqui dos portugueses, certo? Então vamos continuar. Então vamos falar um pouquinho aqui da invasão francesa. Desde o século XVI, especialmente no século XVII, os franceses tentaram participar da corrida colonial, dando prioridade à ocupação de territórios americanos de Portugal e Espanha. Esse processo, no caso do projeto, não foi bem sucedido e a América Francesa ficou restrita a pequenos territórios em meios aos domínios ibéricos. A França teve mais êxito na América do Norte, mas com a rivalidade com a Inglaterra, colocou em xeque sua soberania sobre um extenso território que se estendia do Canadá ao Golfo do México. Então, como eu falei, por ser uma região mais próxima da França, a França ela chega na América do Norte, mais precisamente ali no Canadá, onde ela vai conseguir formar colônias. Inclusive hoje, os canadenses eles falam tanto o francês quanto o inglês, certo? Por causa dessa colonização. E aí, nós vamos ter aqui no Brasil a França Antártica. Os franceses, eles tinham como objetivo principal fundar uma colônia em território brasileiro, para poder participar ativamente do lucrativo e novo mercado da exploração colonial. Franceses protestantes queriam também fundar uma colônia no Brasil para viverem longe da perseguição religiosa que sofriam na França. Então, presta bem atenção. Essa França Antártica, ela vai ser localizada onde hoje é o Rio de Janeiro. Então, os franceses, eles eram protestantes, certo? E lá na França, havia uma certa perseguição a esses protestantes. Então, quando os franceses eles se lançam ao mar e chegam ao Brasil, eles vão precisar de pessoas para colonizar essas terras. Então, não adianta vir somente os corsários e poucos soldados.
tem que vir população, tem que vir muita gente. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que os franceses, eles veem nessas terras uma oportunidade de eles terem liberdade religiosa. E aí eles vão fazer esses convites para esses religiosos virem também para o Brasil para colonizar. Além disso, como faltava gente para ocupar esse território, eles também vão passar nos presídios, nas cadeias, trazendo todo mundo que está preso, certo? Para ir oferecendo a liberdade e o perdão para aqueles que aceitassem vir para a América. Então, essa vai ser uma forma de você colonizar, de você ocupar o território e também de você se defender, certo? Então, assim, temos já a origem dos primeiros povos, certo? Vamos continuar. Então, como eu falei para vocês, os franceses, eles eram calvinistas, certo? Eles eram protestantes e viram uma oportunidade de uma liberdade religiosa no Brasil. Em 1555, franceses calvinistas invadiram o Brasil, na região do Rio de Janeiro. Liderados pelo almirante Nicolau Villegagnon, fundaram na região do atual município do Rio de Janeiro uma colônia francesa, chamada França Antártica. Os franceses obtiveram apoio militar dos indígenas tamoios, que eram inimigos dos portugueses. Inclusive, vai ter no Brasil uma revolta chamada a Revolta dos Tamoios, certo? Que vai ser a união dos indígenas com os franceses contra os portugueses. No final, quem vai levar melhor vai ser os portugueses. Esses indígenas, a maioria deles vão ser mortos. E essa revolta, essa tentativa de controle da colônia de Antártica, ela vai fracassar, porque o governo português vai conseguir conter o avanço dos franceses. E aí, antes que você tenha essa dúvida, lembra que os calvinistas vai ser aquela religião que vai surgir durante o protestantismo, certo? Que vai pregar algo diferente da Igreja Católica. Então, os calvinistas, eles são protestantes. E como eu falei, eles eram comerciantes. E aí, os calvinos, eles pregam aquela religião de que você já nasce predestinado. Lembra? Ou você já nasce predestinado ao céu, ou predestinado ao inferno. O que vai dizer se você vai para o céu ou o inferno é o acúmulo de riqueza que você consegue, né? A vida próspera que você consegue ter. Então, se você tem uma vida próspera, quer dizer que você já está predestinado ao céu. Agora, você tem uma vida miserável, nada que você faz dá certo, então você já está predestinado ao inferno, certo? E aí, o que vai acontecer? O governo geral de Mendes Sá, que vai ser um outro governador geral depois do Tomé de Souza, contou com o apoio dos jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que convenceram os indígenas tamoios a abandonarem a aliança que tinha com os franceses, certo? E aqui, sempre que havia uma tentativa de invasão e havia um possível combate, os religiosos eles sempre entravam em ação. Como? Através da reza. Então aqui você percebe que tem um quadro do Benedito Calixto mostrando o padre Manuel da Nóbrega benzendo a esquadra que iria combater as invasões francesas no Brasil. E aí o Mendes Sá conseguiu também esforços militares portugueses, liderados por Estácio de Sá, seu sobrinho. Lembrando que o Mendes Sá também era um governador geral. Dessa forma, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Rio de Janeiro em 1567. Mas assim, galera,
eles foram expulsos do Rio de Janeiro. Não quer dizer que eles foram expulsos do Brasil, porque assim que eles são expulsos do Rio, eles vão subir no mapa, certo? Por quê? Porque eles precisavam da ausência dos portugueses para que eles pudessem colonizar, para que eles pudessem invadir essas áreas, certo? E aí, é aí que nós vamos ter a França equinocial. Bom, mesmo após o fracasso da França Antártica, os franceses voltaram a tentar ocupar o Brasil. Em 1612, fundaram a França equinocial na região do atual estado do Maranhão, O nome fazia referência à proximidade da linha do Equador. O objetivo era estabelecer uma colônia, ampliar o comércio e disputar o controle das riquezas da América Portuguesa. Então, olha que interessante, o Maranhão, eles já estiveram sob o domínio dos franceses. Olha que interessante. Os franceses, eles construíram um forte e fundaram a cidade de São Luís, certo? O nome foi escolhido em homenagem ao rei Luís XVIII da França, assim como ocorreu no Rio de Janeiro. Eles buscavam alianças com diferentes povos indígenas da região para fortalecer sua presença e enfrentar as tropas portuguesas. Então aqui você vê esses dois reis. Então eles vão representar a França no período em que ela tenta conquistar parte do território brasileiro. Então aí você tem o Henrique IV, que iniciou a expansão ultramarina e durante o reinado do seu filho fundará a França equinocial no Maranhão. Então, Portugal reagiu rapidamente à nova tentativa de ocupação. Tropas portuguesas organizaram ataques contra os franceses e conseguiram retomar a região em 1615. Após a derrota, os invasores abandonaram definitivamente o Maranhão, consolidando o domínio português sobre o norte da colônia. É importante falar, pessoal, que durante esse pouco tempo que os franceses estiveram aqui, eles vão investir muito na construção de fortes, né? Porque lembra, o forte é para proteger o território de quem está vindo pelo mar, assim também como os portugueses que vão mandar construir muitos fortes. Então, após a derrota na França Antártica, os franceses também vão sofrer uma derrota na França equinocial. E aí, os portugueses, definitivamente, eles vão dominar, de fato, o Brasil. Então, está aí o motivo porque nós não falamos, e nem a galera do Maranhão fala o francês, certo? Nós falamos o português devido a essa disputa de terra, onde Portugal vai levar sempre a melhor. É importante falar também que quando os franceses eles chegam, assim como os portugueses, eles também vão ter contato com os indígenas que estavam aqui. E muitos indígenas vão se aliar a esses franceses contra os portugueses, porque eles já percebiam que os portugueses não estavam ali como amigos, que os portugueses eles iriam querer dominá-los de alguma forma, certo? E aí os franceses vão prometer que se eles ganhassem aquele território, esses indígenas não iriam ser escravizados. Mas isso não significa que eles não iriam ser explorados também. Porque lembra, na América Portuguesa, o que acontece? Esse indígena, ele não é escravizado, certo? A igreja não vai permitir isso. Somente se esse indígena ele se recusar à catequese. E lembra que a catequese, qual que era o objetivo mesmo? Era civilizar esse indígena para que esse indígena ele seguisse a religião católica, certo? E também
seguisse as ordens da coroa portuguesa para evitar ataques indígenas. Por quê? Porque como os indígenas, eles conheciam muito o território, então as capitanias, quando elas iam ser implantadas, nem o governador daquela capitania sabia o tanto de terra que ele tinha. E dentro dessas terras havia os indígenas. E esses indígenas, ao perceberem que esses portugueses iriam dominá-los, iriam explorá-los, eles, no caso, vão reagir. Eles, no caso, vão resistir. Como? Através de invasões e também matando os seus colonos. Então, tá aí também um dos motivos que as capitanias acabaram não dando certo por causa desses ataques indígenas. Então, quando o primeiro governador-geral ele vem, ele também traz a Companhia de Jesus para ajudar nessa catequização, certo? Vamos continuar. A tentativa francesa demonstrou que o norte do Brasil possuía grande importância estratégica. Depois da vitória portuguesa, aumentaram os investimentos na ocupação da região, com a construção de fortalezas, criação de vilas e fortalecimento da administração colonial. São Luís permaneceu como uma das principais cidades do norte brasileiro. É importante, quando a gente vê aqui essa palavra norte, aí você deve estar se perguntando, professora, mas não é no Nordeste? Sim, mas naquele tempo havia a seguinte divisão somente. O Brasil era dividido em duas partes, norte e sul, certo? E aí o que acontece? Quando o Maranhão ele está livre, os portugueses eles percebem que eles precisam urgentemente sim ocupar essas terras, porque juntamente com os franceses vai chegar mais gente aí, certo? E nós vamos falar mais de duas ocupações. Nós vamos falar da ocupação inglesa e posteriormente nós vamos falar sobre a ocupação holandesa também. Então, por que os portugueses eles vêm para cá em 1530? Porque eles já percebiam que ou se eles continuassem sem ocupar o Brasil, essas terras iriam ser colonizadas por outros povos. E aqui poderia ter o quê? Poderia ter alguma riqueza, poderia ter metal precioso, poderia ter lucro para a coroa portuguesa. Então, a partir de 1530, começa aí a colonização de fato do Brasil. E aí, em 1534, nós temos as expedições de reconhecimento e depois dessa invasão é que nós vamos ter agora um investimento dessas fortalezas que são fortes, certo? O que é um forte? O forte, ele sempre vai estar perto do mar, para quê? Para poder avistar o inimigo chegando. Então, nós vamos ter a criação de vilas para tentar ocupar, para tentar colonizar essas terras e o fortalecimento da administração. Tanto é que vai vir um governador geral. Esse governador, ele vai ter agora o objetivo e a tarefa de governar essas terras. No caso, as capitanias, que não vão ser mais capitanias hereditárias, porque agora é, de fato, da coroa. E aí nós vamos ter aqui também a invasão inglesa. Sim, pessoal, o Brasil também foi invadido pelos ingleses, mas ao que tudo indica, não deu muito certo, né? Vamos lá. Durante os séculos 16 e 17, a Inglaterra expandiu sua presença nos mares e passou a disputar o comércio internacional com Portugal e Espanha. Embora não tenha criado colônias permanentes no Brasil, financiou corsários que atacavam embarcações portuguesas e saqueavam mercadorias transportadas pelo Oceano Atlântico. Então, é muito famoso os corsários ingleses, por quê? Porque realmente a coroa inglesa vai investir muito na questão dos saques de mercadorias transportadas pelo Oceano Atlântico. E aí há uma história de que fala que a coroa inglesa ela enriqueceu através dos seus saques.
né? Então todo mundo chamavam a coroa portuguesa de uma coroa que financia piratas, que financiam corsários. Os corsários eram navegadores autorizados pela coroa inglesa a atacar navios de países inimigos. Diferentemente dos piratas, agiam com apoio oficial do governo, ou seja, como eu falei lá no comecinho da aula, é o próprio governo, é a própria coroa que está mandando, que está te dando a ordem. Olha, você pode saquear aquele navio, tudo que está dentro dele, roube e traga para a Inglaterra. Então era isso que eles faziam. E os piratas, por que é diferente? Porque o pirata, ele vai por conta própria, certo? Aqui nós temos os corsários que vão ser autorizados pelo próprio governo. Então, no litoral brasileiro, realizaram diversos ataques contra embarcações portuguesas carregadas de açúcar, pau-brasil e outras riquezas produzidas na colônia. Então, esses corsários, eles invadiam esses navios e toda a mercadoria ou qualquer riqueza que estivesse dentro desses navios, eles pegavam e mandavam para a Inglaterra, que a Inglaterra, no caso, pagavam para esses saques, certo? Então, nós temos aqui os piratas. Os ataques ingleses reforçaram a necessidade de proteger melhor os portos brasileiros. Portugal investiu na construção de fortalezas, ampliou a presença militar e organizou sistemas de vigilância ao longo do litoral. Essas medidas buscavam garantir a segurança do comércio colonial e impedir novas ações estrangeiras. Bom, as invasões francesas e inglesas evidenciaram que a posse de um território dependia não apenas da descoberta, mas também da ocupação e da defesa. Então, Portugal descobriu, mas não ocupou. Então, nós estamos livres para poder ocupar a hora que a gente quiser. Então, é aí que vai nascer esse ditado. Esse território ele precisa da ocupação e também de defesa. Como resultado, Portugal intensificou a colonização do Brasil, fortaleceu sua administração e ampliou o controle sobre o território. Esse processo contribuiu para consolidar as fronteiras da América Portuguesa e garantir a permanência do domínio lusitano, ou seja, do domínio português. Então, assim, graças a essa invasão, os portugueses abriram os olhos e pensaram, vamos colonizar, está na hora, senão nós vamos perder. E aí, será que isso foi bom ou foi ruim? O que você acha? Bom, é isso, pessoal. A aula de hoje está ficando por aqui. Espero muito que você tenha entendido, que você tenha gostado, certo? Não fique triste, na próxima aula nós estaremos de volta. Um grande beijo e tchau!